Esse é um trabalho realizado por Gabriel Gandra Bezerra, Lucas Yudi Maeda Rodrigues e Thiago Rodrigues Alvarez, da turma A4, para a disciplina de Natureza da Informação, com o nosso tema sendo Dados de exportação e importação do Brasil. A tabela utilizada, mais uma vez, foi retirada do banco de dados do governo federal. Os dados que se encontram nela se dizem respeito somente aos meses de fevereiro e março de 2022. Na tabela de frequência que irá aparecer mais à frente no trabalho, as informações foram divididas com os valores em milhões de dólares com os números de importação e exportação. Nossos principais parceiros econômicos apontados pelos dados são a China, país que vem se industrializando e dominando o comércio mundial na última década, os Estados Unidos, o gigante da economia mundial que faz parte da América, nossos vizinhos argentinos e a União Europeia como um todo. Como esperado de um país do terceiro mundo, um dos nossos principais produtos de importação são os equipamentos industriais e medicamentos. O que surpreende o grupo foi o gás natural. O Brasil, no ano de 2020, estava na 30ª posição de maior produtor de gás natural do mundo. É do conhecimento de todos que, no quesito agronegócio, o Brasil é um país com grande potencial. E é justamente nisso que o país se destaca, no quesito de exportação. Aqui nós temos a tabela frequência, que já foi exposta no trabalho 1. E aqui nós trazemos ela de novo, porque nós precisaremos dela para o segmento desse trabalho. Perceba então que aqui nós temos as frequências de exportação e importação para cada dado da tabela. Então, por exemplo, de 0 a 400 milhões, nós temos uma frequência de exportação de 2 para 24, uma frequência de importação de 1 para 24, e para 400 a 800 milhões, uma frequência de 4, e uma frequência para importação de 4 também. De 800 a 1,2 bilhões, nós temos uma frequência de exportação de 3 e uma frequência de importação de 3. De 1,2 bilhão a 1,6 bilhão, nós temos uma frequência de 0, e de importação uma frequência de 1. De 1,6 bilhão a 2 bilhões, nós temos uma frequência de exportação de 0 e de uma frequência de importação de 1. De 2 bilhões a 4 bilhões, nós temos uma frequência de exportação de 1 e uma frequência de importação de 2. De 4 a 6 bilhões, nós temos uma frequência de exportação de 2 e uma frequência de importação de 0. Agora eu vou falar sobre a entropia de Shannon. Bem, a entropia de Shannon ela é feita para descobrir quanta informação está presente dentro de uma base de dados. Só que antes da gente fazer esse cálculo, é importante a gente fazer uma nova tabela, se baseando na tabela frequência, de forma que os dados a gente consiga visualizar melhor para fazer essa conta. Perceba aqui que a gente tem nessa tabela, dessa nova tabela que eu fiz, do lado esquerdo a gente tem os dados, então de 0 a 400 milhões, 400 a 800 milhões e etc. E para cada respectivo dado, a gente tem a frequência e a probabilidade. Em que a frequência ela vai ser a soma da frequência de exportação e importação, e a probabilidade vai ser essa frequência de exportação mais importação dividido pelo número total de dados, que a gente sabe pela tabela frequência que é 24. Então, de 3 dividido por 24, 0,13. Agora que a gente tem essa tabela, a gente consegue calcular a entropia de Shannon utilizando a fórmula que é expressa aqui no canto inferior direito. Essa fórmula é a seguinte: H representa a entropia de Shannon, e na somatória aqui, o I igual a 1 vai representar o primeiro dado da tabela, ou seja, de 0 a 400 milhões, e o N o último dado, então de 4 a 6 bilhões. Enquanto que o PI, do lado de fora do log, multiplicando o log, ele representa a frequência, e o PI dentro do log representa a probabilidade. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, para a entropia de Shannon para a nossa base de dados vai ser calculada utilizando aquela fórmula, e tem aqui o desenvolvimento. E a gente vai descobrir que a informação para a nossa base de dados é de 59,0316. Tendo essa em simão, ou seja, a gente já descobriu pela entropia de Shannon que a informação é essa, a gente consegue descobrir a informação média, que vai ser dada pela informação dividida pelo número total de dados. Isso vai ser de 59,0316, que foi descoberto anteriormente, né, dividido por 24.
Tendo isso, a gente vai ter que a informação média é de aproximadamente 2,46. Para calcular o índice de diversidade de Shannon, é muito útil a gente voltar àquela tabela que a gente fez para a entropia de Shannon, para que possa ser feito de uma forma melhor a nossos cálculos. Bem, o índice de diversidade de Shannon é dado pela fórmula que está no meio, no centro esquerdo do slide. Onde perceba que o i igual a 1 representa o primeiro dado. Então, no caso, seria por exemplo, dentro da nossa tabela de dados, seria de 0 a 400 milhões. E o S seria o último dado coletado, então ali de 4 a 6 bilhões. O PI fora do logaritmo, que multiplica o logaritmo, ele representa a frequência, enquanto que o PI dentro do logaritmo representa a probabilidade. Então, no caso, por exemplo, se nós... Então, pensando aqui para nossa base de dados, nós chegamos nessa tabela que está aqui no canto inferior direito, em que nós, fazendo a somatória, nós chegamos que o índice de diversidade de Shannon é de aproximadamente 1,7. Bem, agora vamos falar do índice de equitabilidade de Shannon. O índice de equitabilidade de Shannon ele é calculado pela fração de H' dividido por H' máximo. Em que o H' a gente já viu anteriormente é o índice de diversidade de Shannon. Então, o índice de equitabilidade de Shannon é dado pelo índice de diversidade de Shannon dividido pelo índice de diversidade de Shannon máximo. Bem, o índice de diversidade de Shannon máximo ele pode ser dado aqui pela fórmula à esquerda, no canto inferior esquerdo, é dado aqui, que é dado pela somatória de I até S, em que I representa o primeiro dado, então de 0 a 400 milhões, veja ali na tabela direita, né? Recuperando a tabela que a gente fez para a entropia de Shannon, e o S representaria o de 4 a 6 bilhões. Portanto, esse H' máximo também pode ser representado por log neperiano de S, e esse S vai ser, para o nosso caso da base de dados, vai ser o número de dados que a tabela tem, e que aqui seria de 7, né? Perceba também que o J', o índice de equitabilidade de Shannon, ele sempre vai variar de 0 a 1. Então, quanto menor for o J', ou seja, quanto mais próximo de 0, ele tem uma menor a uniformidade entre a frequência dos dados. E vice-versa, né? Quanto maior J', ou seja, quanto mais J' se aproxima de 1, maior é a uniformidade entre as frequências dos dados. Bom, sabendo tudo isso, agora a gente pode calcular o índice de equitabilidade de Shannon para a nossa base de dados. Considerando que a H' máxima é calculado por log neperiano de S, ou seja, log neperiano de 7, para o nosso caso, que vai dar aproximadamente 1,9. E o H', que foi calculado anteriormente, né, é de 1,7. A gente sabe que é 1,7. Logo, o nosso índice de equitabilidade de Shannon vai ser dado por 1,7 dividido por 1,9, que é aproximadamente 0,9. Com a finalização do seminário, podemos finalmente aplicar de uma maneira mais realista as codificações de Shannon-Fanon quanto a de Huffman. Assim como esperado, os resultados obtidos e a forma de obtê-los foram parecidos com os exercícios tratados nas semanas posteriores, com a leve diferença de que podíamos nós mesmos encontrar o melhor jeito de encaixar aquilo que nos foi ensinado. Sobre a questão dos resultados, apesar da tabela apresentar um grande número de informação, como vimos com a entropia de Shannon, a informação média é bem reduzida, já que temos um grande número total de dados. Aqui temos as questões que foram feitas para que os alunos possam responder questões sobre o tópico, né? Ao todo são 2 questões alternativas e 2 questões dissertativas, e o link por formulário para responder essas questões podem ser achadas no mesmo fórum em que esse vídeo se encontra. Bem, a primeira questão diz o seguinte: considerando o valor de J' obtido pela base de dados do grupo de tema Dados de exportação e importação no Brasil, pode-se dizer que a. Há uma grande uniformidade entre as frequências dos dados. B. Há uma pequena uniformidade entre as frequências dos dados. C. Não é possível determinar nada sobre a uniformidade das frequências dos dados. D. Há uma uniformidade mediana entre as frequências dos dados.
Bem, essa questão ela pode ser resolvida pensando no índice de equitabilidade de Shannon. 2. Sabendo que na base de dados do grupo, o número total de dados é de 24 e que a quantidade de informação obtida pela entropia de Shannon é de 59,03, é possível dizer que a informação média da base de dados está contida no intervalo. Esse aqui é uma questão que pode ser resolvida pela entropia de Shannon. E aí o aluno deve responder se a entropia de Shannon está entre 1 e 0, está entre 3 e 3,2, entre 3 e 2, ou se a informação média é maior que 2,46 e menor que 2,47. Agora, nas questões dissertativas, nós temos: suponha uma base de dados sobre a população de andorinhas. O índice de equitabilidade de Shannon e o índice de diversidade de Shannon são ambos conhecidos e iguais a 0,7 e 1,8, respectivamente. Portanto, descubra qual o valor do índice de diversidade de Shannon máximo para a base de dados sobre a população de andorinhas. Deu resultado com apenas 2 casas decimais. Então essa questão ela pode ser resolvida pensando na equitabilidade de Shannon e o índice de diversidade de Shannon, né? Ele dá na 4. Considerando a tabela de frequência de base de dados utilizada pelo grupo, quais intervalos de valores em reais possuem maior e menor frequência de exportação e importação somados, respectivamente? E a tabela de frequência vocês podem encontrar nesse link. E bem, aqui só esses somados entre parênteses só quer dizer que vocês têm que somar as frequências de exportação e importação, ok? Só para deixar claro. Agora temos a seguinte questão. Suponha que você é um navio que traz importações para o Brasil e leva exportações para o mundo afora. Porém, você apenas transporta produtos que movimentaram entre 0,8 a 1,2 bilhão de dólares ao país. No porto, há um exato código que você deve apresentar toda vez que entra e sai, e não há outra forma a não ser essa, tem que ser a partir desse código. Ele representa justamente o dinheiro movimentado. E também é dado pela codificação de Huffman. Bom, agora temos duas tabelas aqui. A da direita vocês já viram antes no decorrer da apresentação. Dados 0 a 400 milhões, 400 a 800 milhões, 800 a 1,2 bilhão, 1,2 a 1,6 bilhão, 1,6 a 2 bilhões, 2 a 4 bilhões, 4 a 6 bilhões. À direita, as suas respectivas frequências e probabilidades. Ok. O dinheiro movimentado em bilhão está representado, o intervalo dele está representado em algoritmos, como você vê, A, B, C, D, E, F, G. Como a questão mostra que você é um navio que apenas transporta produtos que movimentaram nesse intervalo, que é de 0,8 a 1,2 bilhão, então você representa o algoritmo B. Ok, sabendo disso, agora é basicamente calcular esse código pela codificação de Huffman. A nossa principal referência foi o site do governo, que explana a base de dados de produtos, de valores de produtos de importação e exportação feitos pelo Brasil aos seus principais parceiros comerciais nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 e pode ser acessado pelo site que está linkado aqui no slide.